Iniciou gravação. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui dia 4 de julho de 2021 para continuar a nossa escola. É uma nova lição, viu, irmão Moacir? É nova, viu? É nova lição. O senhor não tinha ainda não. Estamos aqui para ver, continuando nosso estudo do livro do Apocalipse, onde hoje nós vamos começar no capítulo 8. Eu estou sem máscara, mas vou mostrar aqui, porque alguém pode estar perguntando a que distância eu estou. Olha a que distância eu estou aqui, né? A que distância eu estou dos irmãos da igreja, por isso que eu estou sem máscara, por causa da voz, né, já que está gravando, mas eu estou aqui no mínimo a 6 metros, né, de qualquer pessoa, amém? Então nós vamos começar com a oração. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos orar, dar início, amém? Senhor amado, Deus santo, bendito e maravilhoso, estamos aqui, Senhor, nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nas manhãs de domingo para a Tua palavra, meu Deus. Senhor, nos ajude. Nos dê graça, que Teu Espírito Santo, que inspirou essa Escritura, também nos dê a interpretação, o entendimento, e faça a aplicação, Senhor, em nossas vidas. Eu oro pelas demais classes aqui na sede, em todas as congregações, as demais igrejas do distrito, onde todas nesta manhã estão abertas para ministração do ensino bíblico. Ó Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, muito obrigado, meu Deus. Amém, amém, amém. Muito bem. Nós temos aqui, irmãos, a lição, né? Os irmãos sabem esse material, glória a Deus, distribuído por esse pastor John. Tem aqui o telefone. Ouro Preto do Rondônia, se alguém quiser o código, é 69. Se alguém quiser falar com ele, né? Tem o celular dele aqui e o código é 69. O nosso textuário é o capítulo 1, versículo 19, que é tipo o roteiro. Quando você vai ler um livro, tem lá no começo o sumário que chama, né? Dizendo o que vai ser tratado, em qual página. E o Apocalipse, irmãos, apresenta isso aqui da seguinte forma, ó: escreve as coisas que tem visto, que foi o que João viu no primeiro capítulo, a visão de Jesus, né? As que são, que é a era da igreja, capítulos 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse, e as que depois destas hão de acontecer, que é do arrebatamento da igreja. A igreja está previsto o arrebatamento no capítulo 4, versículo 1. João ouviu uma voz que dizia: sobe para cá! E ali foi a igreja toda que subiu, né? Capítulos 4 e 5, a gente tem a igreja chegando na glória. Capítulo 4, Deus o Criador. E capítulo 5, Jesus o Salvador, né? E o Espírito Santo está presente no capítulo 4. No capítulo 6 em diante, então nós temos já o período da tribulação, que é, né, irmãos, que é a 7ª semana do profeta Daniel, né? É a 7ª semana. Aí nós já estamos vindo, irmão, chegando aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui para caber. Isso aqui, muito bem. Dá para ler aí, mas vocês têm a lição, né?
é para a gente seguir. Eu posso trocar aqui pelo modelo da internet, aqui, muito bem, isso aqui é bom, que eu cresço o que for e ela não sai de foco. Aí nós temos as 4 primeiras trombetas. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Apocalipse 8, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Seria importante, se você tem outra versão, abrir sua Bíblia e acompanhar essa leitura, até porque nós temos umas coisas meio complicadas de tradução no Apocalipse, em mais de um lugar, né? Igual eu vou ver aqui, ó, no versículo 13. Ó, versículo, Apocalipse, só para você ver, nós vamos chegar lá, Apocalipse 8, 13. Enquanto eu olhava, ouvi o que no céu? O que diz aqui? E como é que diz na sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Versículo 13, como é que diz na sua Bíblia, Apocalipse 8, 13? João disse que viu o quê? Aí na sua Bíblia? Um anjo. Presta atenção, irmão. Aqui diz... Faz que ouviu, né? Ouviu um anjo. Aqui diz, ouvi uma águia. Então nós vamos chegar lá. Então é importante você estar com a sua Bíblia aberta, irmão. E quando aqui eu estiver lendo uma tradução que é diferente do que está na sua, você podia me ajudar, pastor? Aqui na minha diz assim, ó. Que nós temos que ver essa questão de tradução. O Apocalipse, irmãos, é o livro que tem menos cópias antigas. Os evangelhos têm várias cópias antigas, então dá bem para comparar. O Apocalipse é o que tem menos, então nós temos essa questão. Mas aqui o que a gente quer ler é o seguinte, ó. O começo. Irmãos, essa lição 6, depois eu fui perceber o final da lição 5. Mas o pastor não viu a abertura do certo. Ele repete tudo na lição 6. Porque na verdade, chego nesse ponto aqui, esse negócio aqui mesmo, o pastor João achou necessário fazer uma recapitulação. Que a gente vem vindo. Mas ele diz aqui: quando abriu o 7º selo, você lembra? O esquema do Apocalipse é o seguinte: são 3 sequências de 7. Mas na verdade dizem que o Apocalipse é feito em 7 divisões. Até a divisão. Mas aqui diz o seguinte: que é assim, irmão. Vem os 4 primeiros, vem os 4 selos, vem as 4 trombetas, que é um esquema seguinte. Aí no 5º selo muda, porque os 4 selos são os 4 cavaleiros. No 5º selo e no 6º selo muda. As 4 trombetas também tratam do mesmo assunto. Na 5ª, aí tem um intervalo. Aqui no intervalo, a gente viu o capítulo 7, os 144 mil israelitas e aquela grande multidão que ninguém podia contar. Agora é que vem no 7º selo. Quando chegarmos nas trombetas, vai ser igual. Vai ver as 4 trombetas que são uma sequência, 2 trombetas que não é bem a mesma sequência. Antes da 7ª trombeta vem um intervalo, o anjo com o livro e uma série de coisas. Aí que vem a 7ª trombeta, que abre as 7 taças. Nas 7 taças não tem isso porque é o final, né? Não tem nada depois. Então, irmãos, aqui diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Lembrando aqui para você, irmãos, que o céu, como é que termina o capítulo 7? Veja bem, o capítulo 7 é o seguinte, olha aqui para você ver o barulho que é. Irmãos, uma grande multidão que ninguém podia contar, clamando em alta voz. A salvação então é enorme. Depois, irmãos, os anjos, a Bíblia diz aqui que foi todos os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, também louvaram a Deus dizendo amém, e louvor, o barulho é grande, né? Então, aqui vem um outro hino. Então termina o capítulo 7, irmãos, com um louvor no céu enorme. Todos os anjos, todos os salvos que ninguém dá conta de contar, os 24 anciãos, os seres, então é um barulho tremendo. Aí começa aqui
quando abriu o sétimo selo, houve silêncio. Para a gente perceber bem, irmãos, assim, é preciso você recapitular e ver a mudança brusca de um som que estronda o universo, de repente, silêncio total. Aí você se pergunta, quando é que aquela turma lá que louva a Deus no céu, os 24, os anjos, os salvos, vão tornar a quebrar o silêncio do céu? Vamos ver se você acha aí depois, né? Mas aí, irmão, houve silêncio do céu cerca de meia hora. Aqui o nosso escritor, na verdade ele faz uma recapitulação que eu vou ver com você, depois eu volto, mas ele diz assim, olha, aqui ó, silêncio. Quando introduz as 7 trombetas, você tem a lição aí, 3 coisas aconteceram. Acho que já virando a página que você vai ter isso aí, notas do capítulo 8, porque no começo é uma recapitulação. Irmãos, na Bíblia, silêncio às vezes, há silêncio antes de julgamento. Quando o juiz vai decretar a sentença, que aqui Deus está operando como juiz. Irmão, que conversa é essa de Deus como juiz? Deus é tudo de bondade, de compaixão e de misericórdia. Mas você lembra que lá no 5º selo, as almas dos que foram decapitados, fuzilados, enforcados, por causa da palavra de Deus, né, que diz aqui, ó, rapidamente, que Deus é esse? Aí você vai voltar aqui para você ver, ó, no 5º selo, rapidamente, para você entender aqui, ó. 5º selo. Senhor, ó, daqueles que haviam sido mortos, inocentes sendo mortos. Aí a gente pergunta, irmãos, a justiça, exercer justiça sobre assassinos de inocentes é uma coisa cruel? É cruel? Exercer justiça é cruel? De forma alguma. E eles clamam, até quando, soberano, santo e verdadeiro, julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Julgar, irmão, julgar. Quando é que o Senhor vai julgar isso? Quando é que o Senhor vai julgar? A gente tem umas coisas complicadas no Brasil que não se julga, né? Não se julga. Então, vai julgar ou não vai? O que é o certo? É julgar ou não julgar? O que é o certo? É julgar. Já pensou se não existisse julgamento? Então, irmãos, Deus diz, eu vou julgar. Mas não é que Deus está julgando réus inocentes, coitado. Deus está julgando criminosos, assassinos, confessos. Correto? Então, quando diz aqui, ó, na lição do pastor John, às vezes há silêncio no céu antes de julgamentos. Quando o juiz decreta a sentença é justa ou é injusta? Justa. A sentença é justa. Quando a gente vê aí as vítimas dos assassinos, queremos justiça, o sujeito embriagado, porque é vereador ou porque é deputado, dirigindo um carro em alta velocidade, passa por cima de 2, 3 pessoas e o povo diz justiça. É covardia exercer justiça? De forma alguma, né? Então, irmãos, aqui quando diz que há... Mas eu quero que você entenda aqui o silêncio. Silêncio. Inclusive, irmãos, o silêncio... Ó, Abacuque 2:20, deixa eu colocar aqui pra gente Abacuque 2:20. Acho que eu tenho uma outra mais fácil aqui. Abacuque 2:20, quer ver? Vamos ler juntos, né? Abacuque
Novo Testamento, Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2. Capítulo 2, Abacuque tem poucos capítulos. Capítulo 2, versículo 20, ó. 2:20, não é que disse aí? 2:20. Eu tenho uma outra forma aqui, deixa eu ver se eu faço melhor. Aqui, isso, que vai por aqui, isso, 2:20. 2:20, 9:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu tenho falado aqui com vocês, irmãos, a gente aqui desenvolve uma liturgia bem clássica mesmo, né? Onde a gente tem falado de uma coisa chamada, pastora Damares, presta atenção nisso, não deixa ver com os dirigentes. Só que vai dirigir hoje, irmão Joés? Irmãos, em liturgia existe um momento do culto chamado silêncio litúrgico. Diz que nós pentecostais dizem, né? Mas por que pentecostal temos medo do silêncio? Então, por exemplo, o cantor vai cantar, aí enquanto o neto acha lá o hino, que está num CD com 2.000 músicas, acha o hino, nós achamos que temos que preencher com alguma coisa. Não pode ficar calado no culto. Vamos cantar um corinho enquanto acha. E tem uma coisa chamada, irmão, silêncio litúrgico. Deus também reconhece. Irmãos, o silêncio diante de uma pessoa é reverência. Aí, Jéssica, nós tínhamos falado há algum tempo que a gente ia adotar o momento do silêncio litúrgico aqui nos nossos cultos. Vocês não lembram? No fim do culto. A gente ia pedir para as pessoas assim, terminou o culto, a pastora Damares pronunciou a bênção apostólica. Antes dela terminar a bênção apostólica, o que é que muitas pessoas já estão fazendo? Ficando em pé para sair. Antes, alguns não esperam na metade da bênção para sair. Aí nós pedimos aqui aos dirigentes, tem que ter o silêncio, faz parte do culto, irmãos. O culto tem tantas partes. De pedir para os irmãos fazerem assim, faça isso hoje, Joé, estou te pedindo. Já diz, irmãos, após a bênção apostólica, ninguém sai, todos se ajoelham, tenham um momento de oração silenciosa, depois bem suavemente se levantam e saem. Isso, Damares, que cuida dos dirigentes, isso, Joés, que vai dirigir, isso se chama silêncio litúrgico, faz parte do culto a Deus. A igreja, todos os reunidos, você vê que quando eles querem reconhecer alguma coisa assim, morreu um jogador, pode ser uma Euro, pode ser um final de Copa do Mundo, o que eles fazem em honra ao jogador? 30 segundos de silêncio, pode ser 30 segundos, Joés, entendeu? Agora lá no céu, a coisa lá complicou, porque deu quanto tempo? Irmão, meia hora de silêncio. Irmãos, nós seres humanos do século 21, o silêncio nos dá pânico. Quantos minutos por dia na sua casa não tem nada ligado? Não tem TV ligada, não tem o celular passando um hino, silêncio. Quando eu penso nos 40 dias e 40 noites que Jesus ficou sem comer, eu sei que ficar sem comer é cruel, mas ele estava, irmão, num local deserto,
Não vou dizer que era no meio do sol, que ele também não era irresponsável, né? Devia ter lá a sua sombra, uma gruta, uma árvore, etc, etc. Mas eu fico pensando, irmão, você ficar 40 dias e 40 noites sem conversar com ninguém, meu Deus, eu saía correndo doido, sem ouvir ninguém, sem ouvir nenhum hino no celular, sem nada, 40 dias e 40 noites em silêncio absoluto. Jesus, como dizia o pastor, não dá para minha prova de Jó que eu não dou conta não, dá outra. Essa coisa. Mas aqui, irmãos, tem mais, ó. Ele colocou mais, que fala do silêncio. 3:3, o mesmo Abacuque, eu já mexi nele, cadê Abacuque? 3:3, deixa eu ver aqui. 3, aqui, 3, capítulo 3, versículo 3. Deus vem de Temã, é um lugar lá, o santo vem do Monte Parã, a terra se enche do seu louvor. Irmãos, é problema de traduções, que na verdade dizia outra coisa noutra tradução, né? Muito bem. Agora, mas eu vou deixar para você ler, amém? Você tem a lição, todas essas passagens aqui que o pastor John colocou para a gente, ó, né? Sofonias, eu quero ler Sofonias 1, do 7 ao 8, quer ver? Sofonias 1, tá, ó, Sofonias 1, 7 e 8. Calem-se diante do Senhor Deus. Por quê, irmãos? Porque o dia do Senhor está perto. É como nós, irmãos. O dia do Senhor é equivalente à última semana de Daniel, que são 7 dias, que são 7 anos de tribulação, está chegando. E à medida, irmãos, que for chegando, os irmãos sabem disso, quando a igreja for arrebatada, o anticristo já está com o esquema dele montado. A igreja é arrebatada hoje, daqui 3, 4 semanas, ele decreta o governo mundial. Então a gente vai viver com a sombra disso. Serão dias de que forma? Dias de angústia para a igreja. A gente pede, vem Jesus, amém, eu peço mesmo com todo o coração, vem logo Jesus, mas eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou pedindo, dias de angústia. Então, cale-se diante do Senhor, silêncio, isso é uma coisa que a gente faz liturgicamente. Até eu queria dizer também, irmãos, eu estou com vontade de falar, né? Eu tenho tempo para falar. Nos seus a sós com Deus, às vezes no meu a sós com Deus, eu sempre acho que eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Ou eu tenho que estar lendo a Bíblia, ou eu tenho que estar orando, ou eu tenho que estar louvando, ou eu tenho que estar ouvindo um hino. O seu a sós com Deus pode ser em silêncio. Você lê, ora, e fica ali, irmãos, admirando a beleza. A Bíblia fala da beleza do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da beleza. Se você fica, porque também, irmãos, quando diz ali que houve silêncio, das explicações que eu tive, você fica em silêncio quando você fica extasiado. Aí a gente usa falar assim, fiquei sem voz, né? E aí, como é que foi? Eu fiquei sem voz, você fica extasiado. Então, irmãos, ali quando vai se abrir o último selo, aquela cena toda, os anjos, os 7 anjos, as trombetas lá, ouviu-se no capítulo 7, o universo inteiro estourando os tímpanos de quem quiser, louvando a Deus. Aí, quem é que abre os selos? Quem é que abre os selos? Quem é que João diz? Ninguém foi achado digno, só um, quem é? Jesus, irmãos, pega o rolo,
Todo mundo vê isso lá no céu. Então, recapitulando para entender o que foi. Jesus pega o rolo, já tirou 6 selos. Ele põe a mão no 7º selo. Ele vai abrir o último selo. O que é que vem aí? Porque nos 6 primeiros que ele abriu, nós já vimos. Né? Aí vem o silêncio. Aí eu aproveitei para fazer aqui esse silêncio litúrgico. Sofonias diz, aqui mais ainda, né, irmão? Versículo 15 de Sofonias, cadê? Versículo 15, não é aqui que eu estou lendo, não, é aqui. Versículo 15 também. Vamos ver se a tradução é a mesma. 15. Aquele dia é dia de ira. Esse dia aqui, na verdade, quando falo o dia do Senhor, é o período dos 7 anos. É chamado de dia do Senhor. É dia de angústia, de tribulação, de ruína, de destruição, de treva, de escuridão, de nuvens e trevas, dia de toque de trombeta, de grito de guerra, trarei angústia, como darão, tal, né? Muito bem. Então, voltando aqui, irmãos, para... vamos ver o que o nosso texto diz mais sobre esse dia aqui. Bom, então, silêncio. Aí eu me pergunto assim, o que vai quebrar o silêncio? Eu achei uma outra coisa que eu não achei nos comentários, só num. Porque o silêncio vai ser quebrado lá no capítulo 9. De novo o povo que está no céu, estronda tudo, mas tem uma coisa aqui, né? Então, irmão, diz o texto, que aqui, né? Cadê? 8? Vi os 7, irmão, não são 7 anjos, são quem? Sua Bíblia diz os 7 anjos. Eu não vi 7, eu vi os 7, é um grupo definido. No livro de Enoque tem o nome dos 7 anjos. No livro de Enoque, Judas cita esse livro, a gente não tem na nossa Bíblia, mas lá cita, Rafael, Miguel, Gabriel, e é tudo um monte de lá, 7 né? Então, irmão, esses 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, esses são os 7, quer dizer o seguinte, irmão, esses 7 vivem eternamente diante de Deus, chegada ali, é onde o pastor Silvio Roberto, filho do pastor Salomão, que já foi superintendente nacional, ele diz assim, irmãos, galardão significa que o céu, da parte de Deus, ele abre as portas, mas cada um vai perceber o céu de um jeito, dependendo, irmão, do preço que você teve que pagar. Para você ser salvo não tem preço, quem pagou foi Jesus. Mas para você ser fiel ao ministério que Deus te deu, você tem que pagar o preço, né, Débora? Falando sobre isso esse dia, né, Débora? Tem um preço. E a Bíblia diz que quem é muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Quer dizer, esse cobrado, irmão, quando alguém cobra, está querendo o quê? Receber. E quer receber o quê? Aí eu compro do irmão Jesus uma broca extraordinária para furar a parede. Ele fala, Everardo, é R$50 que você é meu amigo, vou te vender a broca. Que dia que você vai me pagar? Dia tal. Aí no dia que ele vem me cobrar, ele quer receber quanto? Por 50. É o preço. Eu estou pensando fazer uma mensagem sobre o preço, né? Então, irmãos, quem teve que pagar um preço maior, não pela salvação, ninguém paga nada pela salvação. Eu digo para vocês, todas as tentações de Jesus foi tentado, a gente vê o diabo, Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, nenhuma delas, irmãos, era exatamente para Jesus cometer aqueles pecados da carne, que eu falo pecado cabeludo, de prostituir com Madalena,
de roubar o dinheiro da igreja, que estava na mão de Judas. Todas as tentações de Jesus foi no sentido de ele deixar o ministério. Dele não cumprir a missão que ele veio cumprir, do jeito que era da vontade. O diabo diz: olha, Jesus, você veio conquistar o mundo, eu te dou o mundo inteiro. Aí, ó, te dou tudo. Precisa disso. Para quê? Sofrer. Então, irmãos, então o pastor Silvio, ele dizia assim: irmão, se o galardão significa que vai ter uns mais perto do trono de Deus do que outros, eu quero estar lá chutando o dedão de Deus. Ele falava coisa, não era com falta de respeito, não, mas ele dizia: se eu quero pagar o preço para estar lá, né? Então, irmãos, porque que esses 7 se acham em pé diante de Deus, e a ideia é que são os 7, não é alguns. Pega 7 anjos aí para mim. Não. No exército, 8 formam um pelotão. Pelotão é 8. 8 soldados. Irmãos, um pelotão bem treinado, às vezes é melhor do que um batalhão inteiro. Deus tem diante dele um pelotão de 7. Quer dizer, para você chegar em Deus, você tem que passar por eles. Então eles estão lá, né? Então, irmão João, entre os outros, quando ele viu 7 anjos, aqueles 7, e que a eles foram dadas 7 trombetas. Não, trombeta em Israel trombeta não era instrumento de culto, não. Trombeta era instrumento militar, era usado para guerra. No quartel, irmãos que não sabem, eles tocam corneta. Paulo diz inclusive isso, sobre língua estranha. Aí, irmãos, lá tudo é da corneta. Hora de levantar, é um tipo de toque. Você fala, tem que levantar. Na batalha, porque corneta, irmão, ela vai... Não é isso os músicos aí, Neto, Damares, Jó. Corneta, irmãos, ela é um som que joga longe. Na batalha, recuar, os exércitos todos em volta, tocou a trombeta, vamos avançar. E ele disse: se o corneteiro der o sinal errado, irmãos, imagina a desgraça. Ele vai tocar que é para o soldado voltar e toca que é para ir para frente. Trombeta, irmãos, eu vou até mostrar aqui, só um exemplo para você ver aqui direito. De quem é essa caixa aqui, né? Estou usando, viu? Você quer não, estou usando, não mexi em nada. Corneta, irmãos, ela é mais ou menos assim, ó. Vocês lembram que com 7 rodearam Jericó, no 7º dia fizeram o quê? Tocaram trombeta. O exército, então vem aqui, é mais ou menos assim, deixa eu ver a altura que está aqui.
Tá bom, tá bom. E aqui ele diz para nós, eu achei aqui, ó, que no vídeo apareceu, né, que em Apocalipse 1:10, tem uma informação interessante, deixa eu ver se eu chego lá. Então, irmãos, para judeu, quando diz assim, vai tocar trombeta, ele diz, a guerra vai estourar, é agora, vai tocar trombeta? Misericórdia, quantas trombetas? 7! Aí aqui no 1:10, vamos voltar para a gente ver o que era? 1:10, muito bem. Cadê, gente? João diz que ouviu atrás dele uma voz forte, como voz de trombeta, que dizia, escreve num livro, irmão, só que isso era como trombeta. Tem noção aqui as coisas como é que... Eu sei que um som como trombeta de voz ninguém entende, né? Mas o que eu digo, mas que o Apocalipse usa como se fosse sonhando. Sonhando, gato fala no sonho, gato fala. Gato fala no sonho, fala. No Apocalipse 8:13 diz que viu uma águia voando e dizendo, mas águia não fala. E até, irmãos, alguém complicou para mim, eu falei assim, irmão, deixa eu repartir uma coisa. Falei para vocês, Deus usa muito falar comigo em sonho. Contei isso aqui para vocês, né? Ele diz que no sonho, irmão, é aquela profusão de cores. A gente quando sonha, é mais do que todas as cores de não sei quantos bits que tem aqui de cor. A gente sente cheiro, gosto, emoção, chora, ri. Alguém falou para mim, Gerardo, meu sonho é desse tipo. Não, eu não tenho esse sonho assim, cheio desses coloridos que o senhor está falando aí, não. Bom, aí eu fui entender que cada mente é de um jeito. Eu falei, não, eu não tenho esses profusão de bilhão de cor em sonho. Pois eu tenho, né? Mas aí, irmãos, então João ouve uma voz como de trombeta dizendo, escreve para as 7 guerras. Como é que funciona isso? Eu não sei. Mas o estado que João estava, ele foi arrebatado, ele teve um êxtase. Então ele não estava nas vibrações normais da mente dele, não. Ele estava numa coisa, para ver tudo isso aqui, né, irmão? Mas vamos lá adiante. O nosso texto aqui, ó, né, diz que viu. Então, irmãos, imagina um judeu sabendo o que significa trombeta. Aí ele vê os 7, não é 7, ele vê os 7. Aqueles, como diz o pastor Silvio, estão ali chupando no dedão de Deus. Aí diz aqui, como é que diz o texto, irmão? Inclusive aqui para a gente entender o português, aproveitando a presença dos nossos pessoas aqui das línguas que estão presentes, como é que chama isso aqui? De novo, ó. Aí eu vi, a eles foram dadas. Qual é o sujeito aqui? Quem é que deu? Quem é que deu? Foi dado. Foi dado por quem? Como é que a gente chama isso? Sujeito oculto. Mas na teologia, pessoal aí das letras, isso aqui se chama passivo divino. Presença passiva. Não é objetiva, não está dizendo, não está no texto escrito, e Deus deu. Agora quem lê, entende, Deus deu. Agora imagine essa cena, irmão. Shofar, que chama shofar. Às vezes chama de shofar. O 7 ali. Aí Deus vai lá pessoalmente, como se fosse isso aqui. Não, acompanha devagarzinho. Eu não sei se vocês têm tempo de ficar acompanhando. Olha a cena, vai num. Devagarzinho. Tenha paciência comigo. Ali não está filmando, depois aparece lá. Vai no.
Então, isso. E o povo no céu fazendo o quê diante disso? No mais absoluto silêncio. A distribuição das trombetas. Está vendo? Se fosse para... O pessoal que faz jogos, eu quero ver se Gabriel aprofundar disso. Já pensou um Apocalipse em desenho? Em desenho? Desenho, tipo jogo. Passando tudo isso devagarzinho assim pra gente ver, né? Tá entendendo? E o povo... Irmãos, eu tento entender... O povo ficou sem voz. O Todo-Poderoso entregando para os 7 uma trombeta para cada um. Aí, irmãos, outro anjo, além desses 7, outro, vai fazer 8, né? Trazia um incensário de ouro. Aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar. Não fala de um altar do céu, quero depois conversar com vocês, porque o céu não tem santuário. Lá no final diz, lá não tem santuário físico, um lugar físico. Você vê, lá o próprio céu é o santuário. Mas fala de um altar, que no céu tem um altar. A gente tem que tentar entender, porque aqui na verdade, irmão, está falando, o povo de Israel quando leu e quando viu aqui um anjo, que hora é? Eles entenderam, irmãos, que estava falando do exercício dos sacerdotes. Esses 7 anjos, visivelmente, deviam estar com toda a paramentação sacerdotal. Porque quem oferecia incenso, o incenso era oferecido, vocês lembram? Tinha o pátio, tudo cercado. Mas, inclusive, irmãos, eu achei interessante isso, irmãos. É as medidas desse templo aqui, eu não sei, acho que ninguém teve ideia. Ninguém teve ideia quando fez isso aqui. Ninguém teve ideia disso, não. Essas medidas desse prédio aqui, mais ou menos. Aí tinha uma parte que ficava descoberta no sol, que era o pátio. Lá ficava um lugar onde se queimavam os animais. Era uma trempe enorme, jogava 2, 3, 4, 5, 6 boi, e o fogo queimando, e a gordura caindo e sapecando. Aí sim vinha uma tenda coberta, com várias camadas de lona. Você vê que a lona era feita de couro de animal, não entrava sol, não entrava nada ali. Aí tinha 2 divisões, como aqui, ó. Uma como esses 2 degraus aqui, isso é tremendo, né? E outra como isso aqui. Deixa eu mostrar aqui o pessoal aqui está me vendo aqui na coisa para entender, né? Deixa eu mostrar aqui para quem está vendo, não está vendo meu movimento, para entender o que eu estou falando aqui, ó. Estou falando disso aqui, ó. Mais ou menos esse espaço aqui antes do púlpito seria as medidas do pátio. Então vem essas 2 divisões aqui, eu tenho que acompanhar para ver. Essas 2 divisões que vocês estão vendo, que vai até aquele degrau, seria o santo lugar. E o outro lado, mais ou menos daquele tamanho, seria o santo dos santos. Então, irmãos, só quem oferecia incenso era sacerdote. E olha lá a condição dele para entrar, para oferecer. Então, irmãos, quando a gente lê aqui, ó, deixa eu minimizar aqui de novo, né? Um anjo com incensário de ouro aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar. Então a ideia é de uma função sacerdotal que se oferecia incenso. Então dentro da tenda, na primeira parte chamada Santo Lugar, tinha o incensário, tinha o candelabro de ouro com as pernas, que não podia deixar de ter fogo todo dia.
Vocês sabem como é que é candeeiro. O sacerdote tinha que ir lá tirar as cinzas, os fiapos do pavio, para renovar a chama, tinha que ser aceso o tempo inteiro. Isso significa, um estudo interessante de fazer, isso era, irmão, representações simbólicas de realidade. Porque qual é o templo de Deus hoje? Qual é o templo que Deus habita hoje? Nós somos o templo, nós. E então, irmãos, quando a gente decifra espiritualmente, o que significa isso em nossas vidas? Um dia a gente vai estudar isso aí. Nós somos o templo, nós temos as divisões, tem o serviço que tem que fazer diariamente dentro de nós, etc. Aí tinha o incensário, né? O incensário é feito de um bocado de planta, de semente, tem uma disputa lá sobre que semente é que é essa aí, blá, 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 né? Mas então, irmãos, aí ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, diante do trono tem um altar de ouro, o incensário é de ouro, né? Aí, irmãos, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. De quantos santos, irmão? Todas as orações que os santos já fizeram, desde Adão, desde Abel, desde Sete, Noé, os profetas, nós, todas as orações. Aí eu digo o seguinte, eu penso, né? Porque dizem que o silêncio só vai ser quebrado quando o anjo tocar a primeira trombeta, e vai quebrar mesmo o silêncio. E é um som que a gente já viu aqui, não vou nem repetir. Mas, irmãos, quando sobe o incenso com as orações, será que as orações de todos os santos é um barulhinho? Eu fico preocupado com essa coisa do som no céu. Porque se nós aqui em Mambaí, qualquer lugar, tem uma igrejinha pentecostal, alguns vizinhos dizem, vixe, para que esse barulho todo? Deus não é surdo. Imagina as orações dos pentecostais do primeiro século, aqueles 3.000 que foi batizado em Jerusalém, com mais 5.000, com todo o povo, irmãos, pentecostal e não pentecostal, do Antigo e do Novo Testamento. Agora, abre o som aí para me ouvir. Hã? Não é assim? Ou não é assim? Eu acho que é assim. Eu acho que quando o anjo colocou o incenso, colocou as orações, e aquilo subiu diante de Deus, subiu o trem mais barulhento do mundo, diante dali, né? E aqui então quebra, irmão. Quando o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, quer dizer, Deus respondendo às orações. As orações lá do quinto selo, dos mártires, debaixo da onde? Do altar, do altar. Até quando, Senhor? Vou responder agora. Ei, lá vai a resposta. Vá! Houve o que, irmão? Trovão. Voz, essas vozes que podem ser relâmpago e um terremoto. O terremoto nós já vimos lá no sexto selo, que esse terremoto vai abalar todas as ilhas do planeta Terra. Então será um terremoto de que extensão? Universal. Teve um terremoto agora esses dias, não sei o quê, mas agora imagina um terremoto no mundo inteiro, a Terra inteira fazendo a Terra inteira. Muito bem. Amém? Aleluia. Vamos ver aqui o que o pastor John fala, para a gente não fugir da lição. Mas aqui diz, 7 anjos. Lá nas 7 igrejas diz, escreve ao anjo da igreja. Quantas igrejas? 7. Quantos anjos? 7. Mas os anjos das igrejas, continua aberto, é anjo. Cada igreja tem, não tem, ou é o pastor, muito bem. Em Israel, lembrando aqui, irmãos, em Israel que nós tentamos,
Trombeta era usada para anunciar guerra e não música. A gente vê na lista em Salmo dos instrumentos musicais, a gente tem instrumento de sopro, mas geralmente lá é flauta, instrumentos sonoros, instrumento de percussão, que era o tambor, atabaque e etc. Né? Aqui, irmãos, tem essa lista de versículos. Vou pedir para vocês, quem está assistindo lá, que não tem a lição, mas está assistindo lá, dá uma pausa e lê. Né? 1 Tessalonicenses 4:1. Dada a ordem de Deus, ressoada a voz do arcanjo e a trombeta. Aí tem aqui um monte. Jesus diz, 24:31, no arrebatamento virão os anjos com grande clangor de trombeta. Deixa eu ler isso que vocês, é clangor. Como é que diz a sua Bíblia? Deixa eu ver, Mateus 24. Acha aí para mim, porque o professor Bíblia diz, Mateus 24:31. Vê lá para mim, vamos ver aqui como é que diz. Acho que é isso mesmo, se eu não estiver errado. Mateus 24. Vê se eu estou certo. Opa, tem hora que ele não vai não. 24, Mateus 24. Deixa eu pôr ele para cá que melhora. É 30 ou é 31, irmão? Como é que diz aí, irmão? E ele guiará os seus anjos com rijo, clangor de trombeta, os quais ajudarão seus espíritos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, o dia do arrebatamento, como é que diz em bom goianês? Vai ser um trem. Vai ser um trem. Porque a minha diz com grande som. Irmão, se o som de trombeta já é horrível, ainda mais com grande som. Vai ser ouvido só pelos que vão ser. Ou vai ser ouvido no planeta um som. Que aí já estão preparando. Os Estados Unidos estão falando direto, irmão, que estão vendo nave espacial, alienígena. Já estão com essa conversa até há tempo lá. Tem um departamento só para UFO quer dizer, UFO é Unknown Flying Object, objeto voador não identificado. Eles estão com essas narrativas lá, direto, que estão vendo. Aí é onde vai dizer, nas pregações, não sei se é nos hinos, vão dizer que foi disco voador, mas é uma coisa, né? Como diz aqui, como diz no bom goianês, é um trenhão. Bom, aqui diz, outro anjo, além dos 7, incensário de ouro, incenso. Os incensos faz as orações mais agradáveis. Os malhados para a terra do sul, não sei o que é isso não. Todos os santos, um grupo bem maior do que as almas, né? Porque aqui diz assim, mas acho que está dizendo o seguinte, que foi as orações, a minha diz dos santos. Alguma Bíblia diz de todos os santos? A minha diz só dos santos. Eu disse que é todos porque acredito que sejam todos. Tem não, né? Olha na sua Bíblia se alguma diz todos os santos ou se todos diz só os santos. Oração dos santos ou oração de todos os santos? Como é que diz a sua? Nenhum diz todos não, né? Mas a gente entende que seja aqui na interpretação. Aí ele diz assim, uma coisa que eu também não entendi, o anjo adoçou as orações. Porque na verdade incenso não adoça, né? Acho que poderia ser, quando seria perfuma. Aí ele colocou, não quis trocar, ele coloca assim, o anjo perfumou. Então, irmãos, presta atenção, nossas orações chegam diante de Deus com que tipo de aroma? Como é que Deus aspira nossas orações? Que cheiro que tem? Agradável. Agradável. Nossas orações chegam de Deus, meu, como aquele perfume que você gosta mais. Você põe para você mesmo sentir o cheiro, não é para os outros, não é para você mesmo sentir. Chegam agradável, né? Deus continuou a julgar a terra baseado nas orações dos santos. Muito bem. Do sétimo selo veio, na verdade não é veio, é vieram, né, Dete? A 7,
Vieram, desculpa aí, depois você arruma aí no seu. Vieram. Ele é cheio de problemas de português, acho que ele é americano. Tudo bem. A acumulação das orações dos santos provocou o julgamento contra os inimigos. Olha esse G aqui com outra fonte aqui, é o quê? Tem patrão. Aqui termina, segundo ele, irmão, segundo o pastor John, nós temos aqui a primeira metade da tribulação, quer dizer, agora é que vai começar a grande. Que a tribulação é 7 anos, metade é tribulação, a outra metade é grande tribulação. Eu não vou entrar aqui nessa questão, eu quero só colocar uma questão para você, já estou terminando aqui, nossa hora está terminando. É que eu vou fazer um quadro para te mostrar depois. É o seguinte, irmão, eu vou fazer o quadro, para a próxima escola que Deus permitir. Vocês já ouviram isso aqui? Selos, trombetas e taças não é uma sequência. Primeiro se dá o que está em sequência cronológica, no tempo. Depois vem as... Não. Elas são, irmãos, ao mesmo tempo. Nós vamos mostrar no gráfico que o que acontece na primeira trombeta é o mesmo que acontece na taça. Agora o que vai acontecer, irmão? Vai agravando. Nos selos, fala que os selos atingem 1/4 da terra. 1/4. Vou trazer o gráfico. Nas trombetas diz que atinge 1/3. 2/3, quer dizer, 2/3. Na última, que é as taças, diz que é o mundo inteiro. Então são apenas graduação. Nos selos, os 4 cavaleiros representa a maldade humana. É o sofrimento, tudo aquilo que apareceu em Sofonias 1,15, tragédia, angústia, perseguição, causada no homem pelo próprio homem. As trombetas, irmãos, são estrelas caindo do céu, são demônios, fazendo as mesmas coisas que o homem está fazendo. Então haverá ataque humano, inclusive lá nas trombetas, acho que na sexta diz que vai ser solto demônios que estão presos, que com a queda Deus nunca permitiu eles andar por aqui não, porque um só arrebenta tudo e Deus vai soltá-los. Já nas taças é a ira de Deus. A gente compara repetindo, é como o dilúvio. O dilúvio não foi só chuva. Desceu água, romperam-se as fontes, veio água de baixo. E os oceanos, os rios, não sei se foi aí que... Os irmãos sabem que o eixo da terra está assim, né? O eixo da terra está assim. E veio água tipo as tsunami, as grandes ondas do mar. Então, irmãos, vem dor e sofrimento do homem contra a humanidade, da ação que Deus vai liberar os demônios para fazer o povo sofrer o que quiser, e Deus mesmo está derramando a sua ira. Tudo ao mesmo tempo. É tudo. É como, por exemplo, os evangelhos sinóticos. Nós falamos ontem da multiplicação dos pães. Mateus fala da multiplicação dos pães, Marcos fala da multiplicação dos pães, Lucas fala da multiplicação dos pães, João fala todo do mesmo, falam todos a mesma coisa. Eles não falam nada contra um ou outro, só que uns têm uma informação que outros não têm. O único que diz que a grama era verde é Marcos. E para que serve isso, Verada? Dizer que a grama era verde. Eu estava pensando ontem, quando eu falei com os diáconos, irmão, recolher 12 pedaços de pedaço de pão e de peixe, encher 12 cestos. Pensa na tarefa. Mas eu estava pensando ainda mais, irmão. Que vamos dizer aqui, Jaiminho que cuida da nossa... Marcos diz que eles sentaram sobre o quê? Grama verde. Olha, irmão, Jesus não manda você sentar na terra não, porque vai sentar, ele prepara uma graminha verde. Mas eu comparei assim, pastor Antônio, se eu pegar então... Você recebe, ó. Se
ser muito não, que eu não quero castigar meus diáconos. Um cestinho desse, cheinho de pedacinho de pão, e jogar aqui, ó. Dizer para eles, agora vocês ajuntam, vai ser muito difícil? Não, né? Agora, Jaime, se eu jogar isso na grama, o que acontece, irmão, com os pedaços quando cai na grama? Agora junta para mim 12 pedaços de pão e peixe no meio da grama. Então, irmão, já João é o único que diz que era na Páscoa. Já outro diz, é o único que diz que Jesus mandou separar. Então, irmão, são chamados evangelhos sinóticos. O que quer dizer sinótico? A mesma visão. É o mesmo relato, mas de 3 pontos diferentes. Quando a gente estuda evangelho sinótico, a gente usa a ilustração assim. Vamos dizer que aqui tem alguém parado aqui nesse canto da igreja, tem alguém parado ali no canto da casa da irmã Cacilda, e tem alguém parado ali no canto do hospital. 2 bicicletas bate ou não? Bota a bicicleta para ser mais leve, né? E aí, irmão, vem perguntar para esses 3 o que foi que vocês viram. Todos vão dizer a mesma coisa? Porque viram de ângulos diferentes. Selo, trombeta e taça são o mesmo evento de ângulos diferentes, acontecendo é a mesma trombada de bicicleta, mas um viu isso do ponto de vista dos exércitos humanos, querendo impor através de políticas. O outro viu do ponto da ação dos demônios, e outro viu do ponto da ação de Deus. Então põe isso na sua cabeça, que é a interpretação mais coerente e mais bem aceita. É que selos, igual os evangelhos, eu leio os evangelhos separados, mas se juntar, né, alguém até já tentou, juntar não dá certo não. Não dá certo porque o que alguém coloca que foi no começo do ministério, outro evangelista coloca que foi no fim. Por quê? Porque a narrativa de um é diferente da narrativa do outro. Amém? Glória a Deus? Então tá. Vamos terminar? Para compensar os dias que a gente passou do horário, vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje. Aviso. Irmãos, vamos ainda. De ontem para hoje, alguma notícia nova, Deolivan? Nossa irmã Josa, ela foi entubada, foi que dia? Segunda? Terça, nossa irmã Josa foi entubada terça. No mesmo dia, mandaram avisar sua filha que a qualquer momento sairia o atestado de óbito. Ela melhora e piora, mas hoje já é domingo. Amém? Vamos orar por ela agora, antes de terminarmos. Fazemos essa oração, que o Senhor esteja com a nossa irmã. Não foi muito comovente a irmã Neurivame, que tivemos ceia ontem, que na ceia passada vieram as 2 aqui caminhando, conversando, participaram da ceia, e nessa ceia, Neurivan está aqui, e ela está entubada num hospital de Covid. Oramos por ela? Amém? Aviso, irmãos, à noite o culto, que hora? E o que nós aprendemos, falando de silêncio litúrgico, só mais uma. Nós aprendemos que o certinho mesmo para você vir desfrutar do culto é você chegar às 7 horas, não é? É o que, irmão? Você chegar, ter um momento, 30 segundos, 1 minuto, eu não sei. Você chega, se ajoelha, tem o seu momento com Deus. Aí fica meio complicado às vezes que estão regulando o som, aí não dá para ter silêncio, mas dá para você ter o seu momento com Deus. Aí quando o culto 7 horas, já é 7 horas, né? Já tem ponto. 7 horas, vamos começar o culto. Você já está em comunhão de oração com Deus. Isso é o certo. Amém? Oramos? Vamos orar. A pastora Damares vai levantar essa oração e também a oração final, viu, Damares? Pela irmã Josa, a oração final.